assim, então o sentar, né? O sentar é menos complexo do que o engatinhar. Por isso que tem todo esse processo. E, né? Então, aos 6 meses, a criança senta. Com apoio, 6 apoio. Quer dizer, quando ela se senta sem apoio, ela já está numa organização de vencer a gravidade, né? É bastante importante. Quer dizer, daqui para cima ela já tem controle. Então, eu já tenho uma organização de labirinto, porque se ela não tem essa maturação, ela vira a cabeça e ela cai, né? Porque nós temos uma organização do nosso equilíbrio são por 3 estruturas, né? Que é na visual, na auditiva e cerebelar. Quer dizer, a organização, né? Não tá num centro só. Cerebelar. Cerebelo, gente. Cerebelo é o órgão da nossa coordenação. É um cérebro, né? É um cérebro menor que cuida, que era conhecido mais como só o simples órgão do equilíbrio, e hoje o estudo diz que ele está ligado em todas as outras estruturas cognitivas. Legal. Né? E, então, o que a gente vai esperar então até 1 ano é que essa criança passe por todas essas fases e com 1 ano ela esteja em pé, apoiada, e que daí, porque o primeiro equilíbrio é o equilíbrio estático, que normalmente é até mais complexo do que o dinâmico, né? Você estar parado ali, vencendo essa gravidade, né? E com todas essas estruturas prontas. E é muito mais fácil se equilibrar no dinâmico do que no estático. Exatamente. Então, essas crianças que, se vocês observarem, crianças que andam na ponta do pé, elas não param, elas ficam em movimentação o tempo inteiro, porque elas estão buscando essa base para manter esse equilíbrio. Então, estar com a sua base, sobre sua base, né, com 2 pés e em pé, é uma maturação bastante complexa, é um trabalho muito grande do sistema nervoso nessa faixa etária. Não que durante esse 1 ano ela só faça isso, mas a gente espera que essa estrutura aqui vai ser a base para o resto. Até quando é normal uma criança andar na ponta dos pés? Andar nas pontas dos pés não é normal, né? A gente não pode achar que a criança ela se apoia na ponta do pé, é uma base menor. Então, se você pegar uma criança, ela está diminuindo a base do equilíbrio dela, né? Então, assim, é normal, não é normal? Isso é muito controverso, mas, assim, ponta dos pés, andar nas pontas dos pés... Seria também, só enquanto está com apoio, por exemplo. Também é sintoma para uma série de coisas. Esse tipo de comportamento aparece desde em questões emocionais, desde em questões motoras, como em síndromes. Quer dizer, esse comportamento, ele não é normal uma criança apoiar nos 2 pés. Então é uma coisa que o pai deve ficar atento, sim. Porque enquanto ele está apoiado, ele teoricamente ele está na ponta dos pés porque ele está construindo essa base, mas depois que ele está andando, não é normal a criança andar na ponta dos pés. Se você imaginar que a gente precisa de uma base de apoio, de uma base de suporte, que é o nosso pé, né? Nosso pé, ele é feito para suportar esse peso todo, né? Então, quando você observa o bebê, ele até anda com as duas perninhas mais abertas, né? Depois que ele vai fazer essa coisa menos lateralizada, né? E mais alternada. Então, isso daqui é para aumentar essa sua base de sustentação. Você imagina um bebê que precisa disso, está na ponta do pé, né? Não vai ter essa base. E aí, se você tem uma criança que está andando repetidas vezes na ponta do pé, você aconselha procurar qual tipo de profissional para visualizar essa? Não, eu acho assim, que durante essa fase, o pediatra é a referência da família, né? Então, o pediatra vai te instruir sobre algum outro tipo de comportamento. Se esse comportamento de um pessoal está junto com alguns outros comportamentos, então esse pediatra que deve, né, que tem, digamos assim, o poder, né, e a permissão para encaminhar para alguma coisa. Não tem Você falou agora da questão global, né, do andar, do caminhar, do sentar, enfim, você foi subindo. Isso. Agora eu gostaria que você desse uma direção na questão do olhar, porque a gente havia conversado em outras situações da questão, por exemplo, do autista, né? Como que a gente tem... Então, eu gostaria que, sem entrar na questão de patologia, a gente esclarecesse para o público, para o pai, para o educador, enfim, quem estiver assistindo, e depois a gente vai falar sobre isso,
Mas quais são o que a gente deve tomar atenção de 0 a 1 ano em relação a olhar, ao brincar, a comunicação? Né? Então, a gente pensando no termo, na questão do desenvolvimento, como eu disse para vocês, a criança não é só isso de 0 a 1 ano. A construção vem toda junto, né? A gente falou de que marcos a gente espera. Então, se uma criança até 1 ano e meio não está andando, existe uma preocupação com isso. Mas se ela ainda não está falando, não é uma preocupação. Tá certo? Então, esses são os marcos que a gente... também varia dependendo do estímulo que é dado para a criança. Vamos exatamente. deixar isso claro, porque eu já entrei em creches onde a criança de 2 anos e pouco não andava e já falava, essa criança tem problema. Não, mas não ela vive no carrinho também. Não teve né? estímulos, não tem como então, andar. assim, se ela não está andando, você vai pensar sobre o quê? A primeira coisa que você tem que pensar é se ela tem as estruturas prontas para isso, se ela tem estímulo para isso, e depois, muito depois, quase por último, é que você vai pensar que isso é uma patologia, né? Então, você precisa da história. A história do ser humano vai discriminá-lo do outro, né? Então, assim, se o médico tem um diagnóstico sobre uma determinada doença, ele tem as referências da doença, não dessa doença em uma pessoa, em outra pessoa. Em cada pessoa reage de uma maneira. Tá? Ótimo, isso é perfeito. Então é importante a gente saber que não pode achar que é tudo igual, porque não é. Tá? Então, pensando nisso, uma coisa muito importante que quando a gente falou, né, do reflexo do movimento reflexo para o intencional, né? Então, ocorre que durante esse processo, né, de desenvolvimento, quando essa convivência, né, com o outro, então o que acontece? A mãe, ela vai tocando esse bebê, a mãe, o cuidador, o pai, a família, né, um outro afetivo. Ele toca essa criança, ele troca essa criança, enquanto ele troca, ele fala, ele beija a barriguinha, né? Existe um diálogo que você está ali o tempo inteiro inserindo essa criança na experiência da comunicação, né? E isso faz com que essa criança perceba nessa melodia, né? Em toda essa coisa que tem da nossa fluência, da fala, da linguagem humana, trazendo ela para esse lugar. Tanto é importante que a criança a prosódia que a gente tem na nossa linguagem, ela é da língua que a gente fala, né? A prosódia de quem fala inglês é diferente, a prosódia de quem fala alemão é essa musicalidade que nos faz nos reconhecer dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma cultura. Então, a criança vai reconhecendo essa melodia e percebendo essas nuances, porque quando você está brava, ela também percebe. Né? O não é percebido pela criança de 6 meses, muito não, ela para o movimento. Então, porque existe uma interdição aí na prosódia. Emoção na hora de falar. Na prosódia, tá? Então, essa musicalidade é super importante. Então, você tem que, quando você vai construindo esse laço, né, que parte do afeto e parte do toque no corpo, você vai criando um diálogo. E essa criança vai se oferecendo para você nesse diálogo. Então, quando uma coisa muito corriqueira, que toda mãe passa por isso, que você tá lá falando com a criança, manipulando, e ela tem um movimento que uns chamam de espasmo, mas é o primeiro ponto onde vai se estabelecer um diálogo de comunicação, porque quando a criança faz isso, a mãe diz, ela sorriu, mas ela sorriu para mim. Então, a gente chama isso de diálogo tônico, que é quando o Vallon até cita que é quando a criança vai sendo humanizada. Por quê? Porque a ação dela criou uma reação nessa mãe, né? Uma reação muito gostosa, de vibração energética gostosa, que a criança percebe, né? Então, ela começa a perceber que quando ela tem essa ação, a reação é a mesma. E aí é que sai do reflexo pro intencional. E aí você, então, está dizendo que a criança aprende a fazer as expressões. Ela usa isso porque ela quer ter essa sensação. E a gente chama isso de diálogo tônico, né? O Vallon nomeou isso como diálogo tônico.
E esse diálogo tônico, essa comunicação corporal, né? Não tem uma palavra ali né, na comunicação, mas existe um tônus, né? Por isso a importância dessa comunicação gestual e do corpo, né? Porque o tônus diz, né, a expressão da mãe é lida pela criança e não o que ela diz, porque a criança não compreende ainda essa linguagem. E isso vai sendo uma troca. Então, é importante que se observe se essa criança responde a esse valor dessa comunicação tônica com a mãe, né? Com a mãe, com o papai, enfim. Quando ela se oferece para isso, né? Você tá brincando de morder, beijar a barriguinha, aí tem um dia que você não tá beijando a barriguinha, ela oferece a barriga para você, né? A brincadeira, né? Esse jogo, né? De relação, de afeto, é muito importante para inserir essa criança. Então, ao mesmo tempo que está tendo a maturação, está tendo a estrutura de desenvolvimento. Ela está se estruturando, né? Como um sujeito aí, né? E aí eu tô pensando aqui, eu não vou entrar no assunto, porque senão você vai deixar muito extenso, da questão do pai também, que tem aquela questão do pai, eu não posso ficar brincando com a criança por uma questão cultural, né? E que hoje a gente já percebe que está tendo essa mudança nas culturas, né? E que o pai está pegando a criança e está se desenvolvendo tanto quanto... Isso é um fenômeno lindo, né? E é um fenômeno que está sempre ligado ao movimento também da mulher, né? Não, né? E o pai, eu já dessa vi... permissão, né? Existe a mulher é meio... A gente vai entrar no próximo bloco falando sobre isso, porque vai mãe, vai pai, a questão do pai que... eu só fui pegar o meu filho, né? Eu já ouvi avós falando, eu não peguei o meu filho, é a primeira vez que eu tô pegando o meu neto recém-nascido, porque nem meu filho eu peguei. Mas isso é pano pra manga, a gente vai continuar no próximo bloco. Então vamos, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, além dos meios de comunicações da página de Facebook, Fátima Gonçalves, psicometricista, ou Criança em Crescimento, que é uma outra página no Facebook, também no Instagram, também tem essas redes sociais também no Instagram, você pode estar mandando suas dúvidas no nosso WhatsApp, que é 11 999330987. Vocês mandem suas dúvidas e a gente vai estar respondendo no programa, e a gente vai entrar para um próximo bloco do Ser Criança na Infância, da Fátima Gonçalves, psicometricista. Fica até a próxima. Um grande beijo.